Olá, pessoal, que bom ter vocês aqui novamente. Hoje a gente está aqui no Pode Liderar Podcast com a presença ilustre da Carol Portela. Eu tive o prazer de conhecer na época da faculdade, a gente trabalhou juntas na empresa Júnior da faculdade, que, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria formada por estudantes com supervisão de professores, mas tipo uma empresa de consultoria profissional. E naquela época, eu tive o privilégio de conhecer a Carol Portela, que era nada menos que a presidente da empresa júnior da faculdade. E aí lá eu já sabia quem era a Carol e tudo que ela se propunha a fazer. Então, quando eu planejei, né, os episódios do podcast, é claro que a Carol era uma pessoa que, não só naquela época, mas até hoje eu venho admirando muito por tudo que ela tem feito, tanto na reserva quanto no empreendimento dela, que é o Novo Eu. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer, Carol, por você ter topado esse papo e dizer, reafirmar toda a minha admiração por você, não só como profissional que eu vi lá atrás, mas como humana, como liderança, como uma liderança inspiracional. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, muito, muito feliz de estar aqui. Eu acho que nosso sentimento é recíproco. Eu acho que desde, né, daquela época, o interessante é que desde aquela época, você já super posicionada, né, em gestão de gente, gestão de pessoas. Eu ainda não naquela época, né, na época eu estava fazendo administração muito focada em marketing e pessoas apareceram na minha vida depois, né, desse nosso período. Mas você, desde aquele período, muito focada, né, muito entendida do que você queria para a tua carreira e para o que você tinha para proporcionar, né, para todo mundo. Mas eu estou muito feliz, assim, a gente foi se acompanhando, mesmo distante, a gente foi se acompanhando, e eu tenho acompanhado todo o seu trabalho com muito orgulho, assim, torcendo muito. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E interessante que você falou que você não começou olhando essa área, né, de gestão, né, de pessoas ou de RH, como a gente quiser falar. E um foco muito importante que eu estou trazendo aqui para o podcast é trazer visões diferentes, complementares, de liderança e de desenvolvimento de pessoas, é, e visões muito autênticas. E o teu caminho como uma liderança focada, né, na mobilização de pessoas, focada também no desenvolvimento de pessoas, foi um caminho que eu vi que foi muito autêntico. E isso que me chama muito a atenção. Tudo que eu venho acompanhando, né, do teu caminho e até o teu método que você criou, traz muito da sua autenticidade. Então, você é uma pessoa, assim, que eu gostaria muito de ouvir aqui, da gente conversar. Mas antes, se apresenta um pouco para o pessoal que não te conhece, como eu já te conheço. Gente, então sou Carol Portela, tenho 41 anos, vou fazer 42 agora no domingo, então tenho 42 Parabéns. anos. Sou mãe do Pedro, de 11 anos, e tenho minha carreira basicamente consolidada em gestão de pessoas, então tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, mas um pouco do que você falou, talvez por eu não ter nascido no meio de gestão de pessoas, de RH, etc., eu tenha olhado para esse negócio que eu falo, né, que é um negócio, para esse negócio de uma forma diferente. Então, acho que existe sim o benefício de você nascer dentro daquele contexto, que obviamente você consegue andar com muito mais velocidade do que outras pessoas, mas existe também a beleza de você não estar dentro daquele cenário. Então, eu acho que em algum momento da minha carreira, e eu acho que foi logo no início, tá, Mia? Assim, logo do início, ainda como estagiária, eu percebi que eu levava jeito para esse negócio aí de gestão de pessoas. Então, eu percebi isso muito nova. Então, assim, apesar de não ter focado na faculdade, focado nesse viés de gente, eu muito cedo percebi que eu tinha potencial para isso. Então, tentei fugir um pouco deste caminho no início, mas eu acabei. Eu acho que, né, o destino faz as coisas certas, né? A gente vai fugindo, ele vai colocando a gente no caminho certo. Então, acho que é bem isso. Eu acho que foi esse olhar de não ter nascido dentro desse contexto que me fez traçar algumas coisas diferentes. Quando eu te conheci na empresa Júnior, quando você é presidente, e aquela era uma empresa júnior diferente, porque ela era multidisciplinar, tinha 5 áreas Isso, diferentes: produção, comunicação, tecnologia, RH e operações, eu acho, isso. Era né? processos, operações, era isso mesmo. Isso.
E você como líder, você como presidente daquela empresa júnior com, se não me engano, quase 40 pessoas, tinha componentes de liderança. E liderança envolve lidar com pessoas, envolve motivar, envolve envolver, envolve Uhum. entender. Então, no fundo, desde o começo, você estava, né, direcionada, talvez sem saber, para essa mobilização e desenvolvimento de pessoas, né? Sim, sim. Foi bem isso, né? E a gente assumia tudo muito novo, porque a presidência ela só podia durar um ano. Então, no meu ano, que foi um ano antes de você entrar, foi um pouquinho antes de você entrar, tinha um gap, porque tinham gerações, né? Porque a empresa júnior era muito isso, né? Tem gerações muito fortes, aí aquela geração sai, entra a presidência. Então, era meio que era saída de uma geração e entrada de outra. Então, eu ainda era muito nova de empresa júnior, e eu acabei sendo escolhida. Foi o último ano que o presidente escolhia o próximo presidente. No meu ano, a gente fez votação, então a gente teve todo um processo de seleção e etc. Mas foi a última vez que foi uma escolha interna, né, que alguém nomeava o presidente. É, e foi bem na empresa Júnior, eu lembro perfeitamente um insight que eu tive que parece muito simples, mas que não é, que eu percebi o quanto que as pessoas eram diferentes e o quanto que não era sobre a minha liderança, não era eu tentando aprender a ser líder, era eu tentando aprender a como tratar as pessoas de forma diferente, porque era muito claro isso, né? Tinha uma pessoa super objetiva, pé na porta, meio que um trator, né? Vamos embora, vamos fazer, etc. E tinha aquela pessoa que era infinitamente mais sensível, que sentia as coisas de forma diferente, que precisava de um carinho, precisava de uma conversa mais longa, não era uma coisa tão objetiva. Então, eu aprendi muito a importância, obviamente, né, a liderança ela tem a sua essência, né, cada um tem a sua essência. Eu sou um ser humano bastante objetivo e pragmático, na minha natureza é essa, mas muito cedo eu tive que aprender a como é que eu me flexibilizava no sentido de atender aquela outra pessoa, porque a liderança não era sobre mim, né? A liderança é sobre aquela outra pessoa. Como é que você faz para aquela pessoa chegar onde ela precisa chegar? E eu lembro perfeitamente num dia que me bateu isso na empresa Júnior, que foi exatamente isso, eu conversando com alguém e eu tentando falar da forma que eu estava falando com uma pessoa que era mega objetiva e pragmática e não estava funcionando. Eu falei assim, cara, eu preciso. Não, não vai funcionar se eu continuar assim. Então, isso foi muito cedo, eu lembro perfeitamente disso na empresa Júnior. Olha que interessante. E qual você acha que foi a sua característica que fez com que você conseguisse perceber isso naquela época? Ou uma característica, ou uma situação, mas o que que foi o mais importante para você conseguir perceber isso como liderança? É, eu acho que, eu sou muito observadora e eu acredito que eu não tenho uma. Normalmente, eu não tenho uma questão de ego. Então, assim, eu não tenho essa necessidade de ser a primeira pessoa, de ser a palavra final, de ser a pessoa que aparece. E eu nunca tive essa necessidade. Pro bom e pro ruim, né? Pro bom porque, né, você dá espaço para outras pessoas, você enxerga outra pessoa, porque você não está brigando com o teu ego. Então, isso é bom. Uhum. E o ruim, porque às vezes, assim, o ego, sim, o ego é importante, né? Em alguns momentos, para você se posicionar, para você se colocar, para abrir seu espaço. Mas eu acho que nesse sentido, especificamente, foi a questão de eu ser uma pessoa muito observadora, e uma questão de eu não ter a necessidade de me provar, né? É a questão do ego mesmo, né? Eu acho que quando você tem clareza de quem você é e do seu potencial, e obviamente que todo mundo passa por altos e baixos, não estou falando que é sempre assim, mas quando você não tem a necessidade de se provar, você não tem a insegurança de que você tem que fazer aquilo por você. Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que a minha. Não vou falar falta de questão de ego, não. Vou falar o meu ego ser um pouquinho mais administrável, digamos assim. Eu acho que eu Uhum. aprendi a administrar bem o meu ego. É muito marcante a sua história no grupo reserva, né? Hoje Sim, você é sócia e COO da Reserva Kids, certo? isso. Que é reserva Conta pra mini. gente. Reserva Mini, obrigada.
Então, como sócia e CEO da Reserva Mini, conta pra gente um pouquinho qual foi a sua trajetória lá, um pouco de como você foi trazendo o seu estilo de liderança até para a própria empresa. Uhum. Antes de eu entrar na reserva, eu fiquei 11 anos na Accenture, né, que é uma empresa de consultoria multinacional, e que me deu um embasamento muito forte, né? Então, assim, eu era da frente de Talent and Acquisition, que era uma frente de consultoria que olhava para a parte de pessoas dentro de projetos, aí tinham projetos distintos, desde implementação de processo, implementação de sistema, então, qualquer projeto da Accenture, a gente entrava com a parte de pessoal. Então, fiquei 11 anos nessa empresa, e como uma empresa americana, ela me ensinou muito. O estilo americano é muito isso, né? Você planeja e faz, planeja e faz. O americano é muito bom de planejamento e é muito bom com plano de contingência, né? Não existe um cenário, vai dar ruim em alguma coisa que não existe um plano B, né? Então, ele é muito bom de planejamento e é muito bom de execução. Então, eu aprendi muito a importância de planejar e como uma execução impecável faz com que a coisa aconteça. Fiquei 11 anos lá, e aí eu lembro que engravidei, né, na Accenture, tive o Pedrinho na Accenture, e eu lembro quando eu voltei de licença maternidade, não tinha projeto no Rio de Janeiro. E aí me colocaram no projeto e eu estava no ano que eu era elegível à promoção, porque lá eles têm anos, não é mais assim, mas eles tinham anos de que você ficava elegível a ser promovido. Eu estava, nesse ano, elegível à promoção. E me colocaram num projeto abaixo de uma menina que também estava elegível à promoção. E aquilo me revoltou. Eu falei assim, mas como assim vocês estão me colocando abaixo de uma pessoa né, que de fato está concorrendo comigo à promoção? Não faz o menor sentido eu estar abaixo dela. Só sei que aquilo me revoltou de uma tal forma que eu falei assim, cara, eu vou ser promovido. Minto. Eles falaram que eles entendiam que como eu estava voltando de licença, que eu queria ter uma vida mais leve. Aí, quando falaram isso para mim, eu falei assim, né? Coitados, entenderam completamente errado, né? Eu falei assim, não sei por que vocês chegaram a essa conclusão, porque vocês nunca me perguntaram isso. Foi uma conclusão de vocês. E eu falei assim, pelo contrário, assim, eu quero ser promovida e eu quero mostrar para vocês que dá sim para ser mãe, para ser bem-sucedida e crescer na carreira, assim, eu quero isso. E era um período que não tinham mulheres que voltavam e consultoria, né? Porque consultoria se viaja muito. Não tinham mulheres exemplo de que você voltava de licença que você poderia crescer. É, Só sei que só tinha um projeto em São Paulo e eu entrei nessa, né, que eu tinha que provar para todo mundo que tinha que dar certo, que dava para ser, que dava para acontecer, que a mãe poderia ser bem-sucedida. Fui para São Paulo numa negociação de ficar de terça a quinta em São Paulo e de sexta a segunda no Rio. Pedrinho tinha um ano, fiquei uns 3 meses, quase 4 meses nesse negócio de ponte aérea, indo, voltando, indo, voltando. Às vezes eu ia e voltava no mesmo dia para conseguir dormir com ele. E aí tinha uma babá eletrônica, que eu conseguia falar lá de São Paulo com ele, que era uma super moderna, até o dia que ele virou, apontou para a babá eletrônica e falou, mamãe. Eu falei assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado, porque assim, tá legal, você quer provar para o mundo que dá para fazer, mas assim, você não tá provando para ninguém, porque você está fazendo tudo errado. E aí o universo é muito sábio, o Rony apareceu na minha vida, né? A reserva apareceu na minha vida, ele me fez uma proposta para estruturar o RH da reserva, que não existia RH, porque era uma empresa pequena ainda na época, né? Então, você tem que ter um tamanho X para justificar você ter uma estrutura de RH, porque senão realmente não precisa. Você precisa de um DP, você precisa pagar salário. De resto, você não precisa ainda do RH. Mas chegou o momento que ele sentia a necessidade de ter um RH. E aí fui para a reserva. E eu lembro quando eu fui para a reserva, foi um impacto muito grande. Porque eu estava acostumada uma mega empresa, mega estrutura, né? Tinha metodologia para tudo. Uma empresa muito menor, muito pequena, e uma empresa muito passional. A reserva é muito passional. Então, eu falo que, enquanto na Accenture a gente pensava e fazia, né? Você planeja e executa, planeja e executa. Na reserva você sente e faz. Sente. A gente falava assim, cara, vamos fazer isso, que foda, vamos embora, não sei o que ela fazia. Eu cheguei e falei, gente, mas como assim? Mas quem vai Nossa, fazer? Quando? um Né? choque, né, de Foi um realidades diferentes. choque. Choque de realidade. Eu falei assim, cara, que loucura. As pessoas faziam assim, na paixão. E eu falei assim, tá, cheguei, vamos organizar a casa, né? Eu falei assim, legal, vou colocar um planejamento, não sei, a gente planeja, a gente faz.
Né? Planeja, sente, faz. Eu falei assim, boba eu, né? Porque na reserva, se você não tocar no coração das pessoas, as pessoas não fazem. O Rony pode chegar e falar assim, estou mandando vocês fazerem. Se você não envolver as pessoas emocionalmente, não adianta, as pessoas não fazem. É um negócio muito louco. Na reserva você sente, planeja e faz. Então você sempre começa pelo coração, né? Você sentir, planejar e fazer. Fiquei 7 anos estruturando o RH, estruturando a cultura. Eu tenho muito orgulho, porque eu acho que a cultura da reserva é muito conhecida e, obviamente, tem muito de mim dentro dessa cultura. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito. Nos 3 últimos anos, eu recebi a parte de gestão. Então, eu fiquei muito com essa parte de gestão, de indicadores, governança. Então, a gente ficou estruturando muito essa parte. E eu acho que foi muito isso que abriu as minhas portas para eu assumir a gestão de uma marca. Porque quando a gente estava estruturando, desenhando a estrutura organizacional do grupo como um todo, o Rony virou para mim e falou assim: a Reserva Mini estava há muito tempo sem um gestor. E a marca tinha parado de crescer, né? E ela dependia da reserva. A reserva não crescia porque tinha a reserva mini para carregar, e a reserva Uhum. mini não crescia porque a reserva não tinha tempo para dedicar para ela. Quando ele falou assim, a gente precisa de um gestor de novo nessa marca. E aí eu lembro que ele olhou para mim e eu falei assim, você está me olhando por quê? Aí ele falou assim, não, porque eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha boa entrada, né? Na empresa como todo, eu tinha uma boa entrada porque eu era RH. Então, eu tinha essa boa entrada com todo mundo. Tem que ser mãe, tem que entender esse universo infantil e etc. Eu acho que é você. Eu comecei a rir, eu falei assim, tá bom, Rony, tá bom, não sei o quê, e continuei. No dia seguinte ele me perguntou, Carol, você pensou na proposta? E eu realmente achava que ele estava de brincadeira comigo. Eu falei, você está falando sério? E ele falou assim, não tô. Eu falei assim, gente, a gente é muito maluco, a gente está pegando uma pessoa do RH que não é que não entenda do negócio, muito pelo contrário, o RH entende de negócio, mas o RH não opera o negócio, né? São duas coisas completamente diferentes. Eu falei, assim, não estou acreditando que estão pegando uma pessoa do RH para operar uma marca. Aí ele, cara, é isso. E o Rony tem um negócio que a gente brinca muito internamente. A gente fala que ele tem visão Thundercat, que ele tem a visão além do alcance, que às vezes a gente não consegue entender o que ele está vendo. Mas a gente confia tanto na visão dele que a gente fala assim, cara, se você está vendo, eu acredito em você, então eu vou. Então, e eu fui um pouco assim. E eu fui Uhum. assumir a Foi o reserva mini. exemplo do sentir. Foi o exemplo do O exemplo sentir. do sentir. Foi, exatamente, foi o exemplo do sentir. Foi isso mesmo, assim, eu senti e falei assim, cara, vou. E aí foi em janeiro de 2020, com um puta de um desafio de reestruturar toda a marca, porque como a marca ficava dentro da reserva, e ficava dentro da reserva, inclusive dentro do DRE. Então, quando você pede para tirar a marca de dentro da reserva, que é a empresa mãe, você começa a ver os buracos da marca, né? Então, porque assim, a reserva, como ela é grande, ela maquiava muitas coisas da reserva mini, do tipo, cara, uma estrutura super gorda, né, que não precisava daquilo tudo, é, como processos que não faziam sentido. Então, quando eu tirei, foi uma puta de um desafio, porque você teve que E aí você reestruturar a marca consegue ver inteira. os indicadores, e aí você consegue ver os indicadores, a rentabilidade, o capacity de time, toda tipo, você dividiu a parte contábil, administrativa, de resultados financeiros, inclusive você consegue ter essa leitura, né? Até de. Exatamente. E aí, quando separou, eu falei assim, cara, ferrou, essa marca não se sustenta. Então, a Uhum, gente teve toda, né, a reestruturação toda da marca, isso foi em janeiro, e em março veio a pandemia. Cara, em março veio a pandemia, eu tinha acabado de chegar, e estava todo mundo, eu estava muito perdida, obviamente, porque era pandemia, mas porque eu não sabia como fazer. Eu sempre, eu brincava que eu não sabia se era de comer ou se era de passar no cabelo. Tamanha a minha, né, tamanho eu estava perdida naquele cenário. E estava todo mundo muito perdido. Então, assim, não dava para ninguém me dar a mão e falar assim, Carol, vem por aqui, porque ninguém sabia qual era o caminho, uhum. né? E, e a essa altura, a gente ficou basicamente vivendo do digital, e a essa altura eu falo que eu fui, eu acredito que eu fui das pessoas que eu conheço, eu sou a primeira executiva que foi formada pela equipe. Eu não fui formada pela minha liderança, eu fui formada pela minha equipe. A minha equipe teve que me Uhum. pegar na mão e falar assim, Carol, deixa eu te explicar como é que funciona o funil de venda, porque eu não sabia como é que era o funil de venda do digital. Carol, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona a segmentação de clientes dentro da estrutura de CRM. Eu não sabia como é que esse negócio funcionava. Então, as pessoas. E a equipe, do jeito que você está me falando, a equipe ela te recebeu muito bem nesse papel também, né? Foi Sim.
você falou no começo, você não tem problema com ego, né, minimamente, pelo menos, apesar de você ter falado todo mundo tem um pouquinho, mas você não tem problema com ego, então você estava numa situação que você queria aprender, e o seu time também não te via como, enfim, ameaça, pelo contrário, o seu time te via como, deixa eu te ajudar aqui. Faz sentido essa minha leitura, né? Faz, e faz ainda mais, assim, eu acho que é um exercício de vulnerabilidade muito grande, porque, assim, porque você tem que se mostrar vulnerável para as pessoas, mostrando para elas que você não sabe e que você precisa de ajuda, mas Uhum, que você é forte o bastante para conseguir liderar elas. Então, assim, perfeito. é, é, é é difícil, mas é possível. Então, assim, porque se eu ficasse preocupada em só provar para elas que eu poderia liderar elas, eu não conseguiria fazer o exercício de vulnerabilidade que era necessário para eu conseguir aprender. Que Então, é eu o que eu acho que é muito vejo que isso. muitas situações de liderança acabam acontecendo. A pessoa, se a gente promove uma pessoa que não está pronta, às vezes, e a pessoa está tão preocupada em mostrar que está pronta, que falta o componente da humildade e aí já era. E das pessoas enxergarem que. Eu lembro que é muito assim. Eu estava conversando isso com uma pessoa há um tempo atrás, que na minha época da Accenture, como você tinha essas ondas de promoção, as pessoas ficavam elegíveis. Então, o grupo que estava elegível naquele ano, quem não tinha sido promovido ficava para o ano seguinte. E eu lembro que no ano que antes do meu foi uma galera, e a galera que era antes da minha leva era muito boa. Então, assim, eu tinha certeza que se alguém ficasse para o meu ano, eu não seria promovida. Então, eu ficava torcendo para as pessoas serem promovidas. Eu falava assim, não, todo mundo tem que ser promovido, gente, porque todo mundo é muito bom, todo mundo... E todo mundo fala assim, nossa, mas que maturidade sua de querer. Eu falei assim, não, não era só maturidade, porque assim, eu tinha clareza que aquelas pessoas eram muito boas. Eu queria que elas fossem promovidas porque eu não queria que ninguém ficasse comigo, né? A clareza que eu tinha de que se eu for comparada com fulano de tal, talvez eu não vá. Eu não quero E tem correr um esse outro risco. lado, mas tem um outro lado disso também, do tipo, tem espaço para todo mundo. E a sensação de que você tem de, se um crescer, a chance dos outros crescerem é muito maior. Porque, assim, se Exato. você cresce como líder, com certeza você vai puxar alguém do teu time para sentar na tua cadeira. E essa pessoa que foi para tua cadeira vai puxar outra pessoa. Então, assim, você mostrar para o time o quanto que é importante o crescimento de todos, né? Uhum, E parece uma coisa muito simples, que não é. A gente, às vezes, vê dentro das organizações pessoas sendo promovidas e os outros olhando assim, mas foi promovido por quê? uhum, Por que, né? De criticar e de duvidar, etc. Enquanto todo mundo devia estar vibrando, né? Do tipo, cara, que foda que a pessoa foi promovida, etc. Que reconhecimento, porque se ela foi reconhecida, um dia eu posso ser também, né? Eu uhum. acho que, assim, essa mania nossa de sempre olhar o copo vazio, né? Verdade. Eu tô me comparando com aquela pessoa porque ela conseguiu e eu não. Ao invés de você falar assim, cara, se aquela pessoa conseguiu, eu consigo também, né? Do tipo, a minha hora vai chegar. Então, eu acho que tem muito isso nessa questão de, Uhum, da liderança, mostrar que se um cresce, todo mundo cresce. E eu acho que a energia que fica dentro daquela equipe, daquele time, é uma outra energia, né? É um uhum. time vencedor. Para mim, é um time vencedor. Muito bom. E assim, é o movimento que gera movimento. Você falou uma coisa que eu achei bem, eu comecei a visualizar até, né? Que você dá a oportunidade para um, você desenvolve o outro, e o outro se desenvolve também. E você consegue pensar dessa forma, de uma forma tão autêntica, porque você vê isso com você, que foi o exemplo que você trouxe. Então, isso é Sim, uma forma de, para mim, é como se isso é uma característica de liderança muito genuína sua, não é alguma coisa que você leu num livro somente. É uma coisa que você sente, que você aplica, que você sim. percebe em você, na tua carreira, né? Que foi o exemplo que você trouxe do que você percebeu na Accenture. O que mais que é seu, que junto com as experiências que você teve, mas que é uma coisa muito sua, de como você encara os desafios, que você está conseguindo traduzir isso numa metodologia de gestão sua? É, eu acho que a primeira coisa, eu sempre acredito no bem, sempre. E eu falo muito que ser boa, a linha é muito tênue, né? Entre ser boa e ser boba. Uhum, Então, assim, durante a minha caminhada,
Por muitas vezes eu fui boba, né? Por ser boa, alguém tentou fazer alguma coisa, eu caí, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma questão de acreditar no bem. Então, assim, eu acredito realmente que as pessoas são boas e que a gente consegue praticar o bem aonde a gente estiver. E se alguém não tiver compactuando desse bem, eu acho que naturalmente essa pessoa sai porque ela não se enxerga ali dentro. Eu acho que por acreditar no bem e por acreditar que eu sempre acreditei que eu sou capaz de tudo. Então, assim, se hoje eu resolver virar surfista, eu vou virar surfista. Eu vou fazer aula, eu vou, assim, eu tenho uma confiança muito grande de que, eu não estou falando que eu não vou sofrer, Uhum, eu tô falando que eu vou conseguir, porque eu vou fazer aula, eu vou buscar conhecimento, eu vou fazer de tudo para conseguir fazer aquele negócio acontecer. Então, quando eu assumi a reserva mínima, apesar de eu saber que eu não sabia, né, como é que eu conseguiria fazer a gestão desse negócio, eu tinha absoluta clareza de que eu iria aprender. A minha preocupação era, será que eles vão aguentar o tempo que eu preciso para aprender? Essa era a minha preocupação. Mas que eu ia aprender, eu ia. Então, acho que, quanto liderança, eu acho que as pessoas, quando estão comigo, e eu já recebi esses tipos de feedback, que eu sou uma liderança muito humana, mas é porque eu realmente acredito no bem, eu acredito que as pessoas são boas, eu acredito que o trabalho é uma plataforma para a pessoa se expressar, então eu sempre faço questão de dar palco para essa expressão. Então, assim, eu tenho alguma clareza em relação a isso, e eu acho que as pessoas, até na época, no início da reserva mínima, que as pessoas tinham que confiar na minha liderança, eu acho que elas enxergavam que eu ia. Cara, ela vai chegar do outro lado. Não sei como, não sei quantas batidas de cabeça ela vai dar, mas ela vai chegar. Então, eu acho que as pessoas tinham essa percepção de que eu ia conseguir. E se eu ia conseguir, elas também conseguiriam. E eu acho que é um pouco disso que você falou. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito do quanto que a gente investe no nosso próprio autoconhecimento. Porque talvez essas sejam características minhas que, de alguma forma, eu consegui estruturar e colocar no método, né, que eu chamo de gestão por coerência. Mas a importância da gente, quanto líder, da gente se conhecer, da gente olhar para dentro, da gente ver as nossas fortalezas e entender as nossas fraquezas, de olhar e falar assim, que a gente normalmente a gente olha para as nossas fraquezas e a gente tenta desenvolver nossas fraquezas. Cara, eu sou muito ruim nisso, então deixa eu aprender a melhorar nisso que eu sou ruim, deveria ser o contrário, né? Eu sou muito boa nisso. Eu vou me especializar ainda mais no que eu sou boa. O que eu não sou boa, eu vou trazer alguém que é bom porque eu não sou, né? E você dá espaço para alguém, porque assim, é a tua luz que está brilhando onde você é forte, e tem alguém que vai brilhar na tua sombra. Tem alguém que vai brilhar, uhum. porque é infinitamente mais capaz do que você, dentro daquele contexto, dentro daquele outro cenário que você não é boa. E aí a gente volta para a humildade, né? Sim, Porque sim. sem humildade a gente não consegue perceber isso, né, também. É isso, a questão da humildade, a questão do ego, porque se a gente estiver preocupada em provar que a gente é, a gente já perdeu. Porque, assim, o Uhum. dia que a gente precisa provar que a gente já não é. Porque a gente está preocupado com um negócio que a gente não deveria estar preocupado. Então, é bem isso. O exercício de humildade é isso, é do tipo, esse espaço é meu, as pessoas, não levar para o pessoal, né? Eu sempre falo isso muito, a gente não tem que levar para o pessoal. Não é sobre a gente. Ninguém acorda de manhã e fala assim, cara, hoje eu acordei, estou me sentindo ótima, eu vou puxar o tapete da Carol Portela. Ninguém acorda desse jeito, né? As pessoas não são assim. Então, assim, é muito mais da nossa cabeça de olhar para aquele outro ser humano e falar assim, aquela pessoa está querendo o meu mal. Gente, ela tem muito mais coisa para se preocupar, além de você, né? Então, assim, esse exercício de humildade, de você acreditar nas pessoas, de você entender que aquilo você não é boa e que com certeza tem alguém que é muito melhor do que você naquilo, e vou trazer essa pessoa, porque vai ajudar o negócio e vai me ajudar, porque eu vou aprender com aquela pessoa. Eu acho que é muito isso. O exercício de humildade é aquela questão do ego, né? Você conseguir administrar o seu ego. Isso, para mim, faz toda a diferença dentro de uma posição de liderança. Tal, concordo. E você falou um pouquinho, você já começou a falar um pouquinhozinho do seu método de gestão por coerência. Conta pra gente, como é que você idealizou, qual foi, porque eu já conheço, né? Mas eu quero ouvir de novo para deixar aqui para todo mundo saber como é que surgiu a ideia, enfim, e como está hoje
e como você aplica isso e o que você faz com esse método? O método nasceu justamente dessa minha reflexão em relação à minha experiência profissional da Accenture versus reserva, né, do planeja e faz e do sente e faz. Então, quando eu entrei na reserva, eu falei, né, a gente tem que sentir, pensar e fazer, né? Você sente, planeja e faz. E quando eu comecei a falar do sente, planeja e faz, eu falei assim, isso é coerência, né? Você sentir e pensar de acordo com o que você está sentindo e você implementar, fazer alguma coisa de acordo com o que você sente, com o que você pensa, isso é coerência, né? Quando a gente fala muito essa questão de a empresa tem que ser coerente, as pessoas precisam ser coerentes, são pessoas e negócios que respeitam o que elas sentem, o que elas pensam e o que elas fazem, né? Esses três blocos, eles estão muito bem alinhados. E aí, quando eu falei assim, isso é coerência, eu comecei a desenhar toda a minha estrutura, porque quando a minha experiência toda na reserva, não foi uma coisa estruturada, foi uma coisa muito empírica para o que o negócio precisava naquele momento, né? Então, sei lá, o negócio não tinha avaliação de desempenho. Eu lembro que quando eu entrei, o Rony falou assim, Carol, se você fizer uma estrutura para as pessoas serem sócias da organização, você vai ter um golaço, etc. Eu falei assim, Rony, a gente nem avaliação de desempenho tem, né? Vamos começar do começo, de novo, né? O Rony com a visão do além do alcance. Vamos começar do começo, porque a gente chega lá, mas a gente precisa primeiro ter. Então, assim, a reserva foi muito de forma empírica com a realidade do que a empresa precisava. O método de gestão por coerência foi a vivência de todos aqueles processos que eu estruturei de forma empírica, mas de uma forma totalmente estruturada, né? Quando eu falo que você sente, eu falo muito da questão das diretrizes estratégicas do negócio, né? Da visão, dos valores, do propósito. A gente fala sobre cultura organizacional, então toda essa parte está no sentir, que eu acredito que é o sentir de uma organização, quando a gente fala que uma organização, e eu falo que a organização é um ser vivo, né, tem Uhum. seu próprio propósito, sua própria assinatura, então ela tem essa questão do próprio propósito e a cultura organizacional nasce desse sentir. O pensar, que é toda a parte de planejamento, né, que está muito no mental, no cérebro, vem toda a parte de gestão, estrutura, processos, metas, orçamento, então a gente fala muito dessa questão que é muito lógica, que é muito mental, e aí depois você entra no fazer, que é toda a parte de execução mesmo, né? Quem são as pessoas que vão fazer, como elas vão fazer, quais são os processos que elas precisam, quais são os recursos que elas precisam para executar aquilo. Então, foi uma forma de eu dar vida às organizações e, de alguma forma, né, entre aspas, porque a gente não tem como garantir nada, né? Mas, de alguma forma, garantir que esse negócio seja coerente e que a liderança que está fazendo a gestão desses negócios, que elas também respeitem a coerência delas próprias. Então, foi um exercício que é baseado na experiência, mas é um plus a mais, né? É uma experiência, mas de uma forma estruturada, não é tão empírico quanto é a nossa experiência em si. E você deu um nome, o gestão por coerência é o nome do método, só que tem um outro nome que você usa que é Nós, o Novo Eu. Explica para mim que isso eu nunca te perguntei. Não, isso é verdade, a gente nunca conversou sobre isso. Quando eu comecei na Reserva Mini, eu coloquei na minha cabeça. E eu falo e a gente tem exemplos, né, do quanto que o que a gente prega e o quanto que a gente, né, a gente mesmo se dá a gente mesmo puxa o nosso tapete. Quando eu assumi a reserva mini, eu de alguma forma eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que apagar o RH. Como assim, meu HD está muito cheio, então eu preciso abrir espaço no meu HD porque eu preciso aprender isso tudo aqui novo. E eu de alguma forma resolvi apagar o RH e assumir reserva mini, daqui para frente vamos olhar para isso. Só que foi muito difícil, né? Assim, quando a gente olha hoje, depois de 3 anos fazendo gestão da marca, e a marca crescendo, né? A gente triplicou o tamanho da marca, então, assim, a marca cresceu muito. Então, hoje a gente olha para trás e fala assim, cara, conseguimos, mas foi muito difícil. E no início, eu tive uma crise muito forte de autoestima mesmo, né? Porque quando você entra num negócio que você não sabe fazer, você, por muitas vezes, duvida de você mesmo, né? É muito natural que você duvide de você. E eu duvidei muito de mim. Então, o Nós o Novo Eu, ele apareceu como um perfil no Instagram, que era uma forma de eu ter uma catarse das coisas que eu sentia, né? Do que eu entendia. E eu sempre gostei muito de falar sobre negócio. Então, o Nós o Novo Eu surgiu nesse período, e aí, naturalmente, quando eu ia
escrevendo sobre negócios, eu ia escrevendo sobre RH, né? Do quanto que foi uma forma que eu, sem perceber, eu fui resgatando o RH dentro de mim. Então, Nós no Novelo surgiu disso, era um conteúdo sobre liderança, sobre gestão de pessoas, etc. E fiquei alguns anos só na parte de conteúdo, até o dia que eu percebi que as pessoas começaram a me procurar, pessoas, né, empreendedores pequenos, que eu tenho uma questão, uma afinidade muito forte de que esse método seja desenhado, seja focado para empresas pequenas, apesar de eu já escutar de vários, né, executivos falando, isso não é só para empresa pequena, isso é negócio para empresa, esse método é para empresa grande. Mas eu tenho muito foco na empresa pequena, porque eu acredito que assim como a primeira infância é importante na formação dos seres humanos, eu acredito que a primeira infância das empresas é essencial para a formação de negócios conscientes. Então, assim, se eu não conseguir pegar as empresas quando elas estão nascendo, quando a gente, é óbvio que a gente consegue mudar empresas grandes? Consegue, mas assim, demora muito mais tempo, é um mindset, é difícil, é outro. Então, eu foquei muito na empresa pequena, né? O meu tesão está na empresa pequena, nas empreendedoras, em mulheres que estão começando os seus negócios, que a gente sabe o quanto que é difícil, né? O quanto que é difícil porque não necessariamente a gente foi ensinada a gerir negócios. É, não, a gente não necessariamente foi ensinada a gerir negócios, a gente não necessariamente aprendeu finanças. Então, assim, a gente tem um gap muito grande em relação a isso. Então, acho que esse método surgiu do Nós Novo Eu, que era só um perfil, acabou virando esse método, e esse método hoje está em algumas empresas pequenas, de empreendedoras mulheres, que têm os seus negócios e que, quando começam a crescer, eu falo que quando você tem uns 10 colaboradores, já é um método que você consegue aplicar, né? Quando você começa a crescer, as dores do primeiro crescimento já é o momento certo de você começar a implementar esse método. Eu adoro chegar nesses pontos que você vê assim, a autenticidade máxima que você tinha naquele momento de fazer um perfil para você, com as Uhum. coisas que você queria colocar para fora, e aquilo virou um negócio, É um né? negócio. Um negócio que, além de ser um negócio, é um negócio que está ajudando muita gente a fazer uma gestão coerente, uma gestão efetiva e uma gestão de sucesso, Sim. né? Que é o que você vive na prática. Quando E a é gente chega engraçado que nesses exemplos. Ah, várias pessoas falam assim, mas Nós, o Novo Eu não tem nada a ver com o método, etc. Eu falo assim, gente, mas o método veio depois do Nós, o Novo Eu, né? O nome, Nós, é o Novo Eu, né? Do tipo, que não é sobre você, é o nós que tem a força. Isso, para mim, é muito potente. uhum, Hoje existe um método de gestão por coerência, amanhã pode existir um outro método, pode existir um outro negócio, etc. Mas o que eu quero passar, o que eu quero transmitir para as pessoas é que o nós é muito mais forte do que o eu sozinho. uhum. Não, Então é o nome isso não que é muda. nós, o novo eu, que Novo é eu. agora vamos falar de nós e não só de eu. Então vem É, daí. é isso, Muito bom. exatamente. Então, assim, se alguém tiver, tipo, escutando ou vendo essa gravação, quiser entrar em contato para entender, é só ir no seu Instagram lá e mandar uma mensagem por lá mesmo, é isso. Exatamente. Só manda mensagem lá e a gente tem curso, tem mentoria. Parei um pouco com a mentoria, mas já existe um curso online, todo prontinho, com passo a passo, com guia. Foi feito com muito amor, assim, então tá bem legal. Eu acompanhei já faz uns 2 anos também, né? Já faz um tempão. Já, já tem uns 2 anos que começou com Parabéns. a mentoria, aí eu resolvi estruturar o curso digital mesmo, com todo um passo a passo e etc. Esse ano nasceu o estruturado da forma que eu queria. Legal. Também, e aí vem outro componente que você me confirma se é uma característica sua, eu vou sentir, eu vou fazer, e aí eu vou ajustar, e aí com isso a gente consegue até chegar num produto mais, como é que eu vou dizer, mais completo, né? Porque se a gente esperar estar Sim. pronto, se a gente esperar a gente estar pronto para liderar, para começar a liderar, se a gente esperar a gente estar pronto com o projeto, para começar a fazer o projeto, talvez esse projeto nem saia, né? Eu aprendi isso. Eu posso falar que eu não sou assim, eu aprendi a ser. Eu lembro quando a gente estruturou a Escola de Rebeldia da Reserva, que era uma escola muito fora da curva, porque todas as universidades corporativas, elas sempre pensavam na capacitação técnica das pessoas.
Eu falei assim, cara, não estou nem aí para capacitação técnica, assim. Para capacitar a parte técnica, eu tenho o líder. O líder é responsável, né, por ensinar as pessoas a determinado processo, a usar um sistema. Eu falei assim, essa escola vai ensinar as pessoas a serem seres humanos melhores, né? Porque eu sempre falo que se você é um ser humano diferenciado, você é uma mãe melhor, você é um executivo melhor, você é um funcionário melhor, né? E a gente desenhou essa escola. Eu lembro que eu trouxe uma pessoa que se chama o Gustavo Brito, era Gustavo Brito e a Karina Leal, a gente estruturou a escola, que foi realmente muito fantástico. E o Gustavo ficava assim para mim, eu falei assim, mas Gustavo, mas qual o treinamento? Mas quem é que vai dar? Mas ele falou assim, Carol, você não vai ter controle de tudo, não. Você precisa parar, confiar que o negócio vai sair do outro lado. E eu lembro perfeitamente disso. Então, assim, a escola foi uma escola para mim nesse sentido, de do tipo, cara, calma, você não vai ter o controle de tudo. Então, eu trouxe isso para minha vida, porque o meu piloto automático está muito mais ligado ao controle do que o sentir. Então, eu aprendi a desligar esse piloto automático e eu sou infinitamente mais feliz quando eu me permito sentir e ser levada para o que está acontecendo. E, Carol, se você tivesse assim, uma dica para passar para pessoas que estão em posição de liderança hoje, né? Uma dica muito útil, qual seria? É, abrir a cabeça para perceber que não é sobre você. Não é sobre você. Ser líder não é sobre a sua liderança. Muito bom. E você aceitar que nessa jornada talvez você não seja o protagonista. Uhum. Muito E tá bom, tudo muito bem. bom. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Carol, eu queria te agradecer, assim, tem muitos insights que a gente teve aqui, né? E um dos principais que eu falei, para mim, pelo menos, tem sido assim, o quanto eu acompanho a tua carreira, acompanho você como pessoa e vejo assim, o como você é autêntica em si. E como isso reverbera, né, para sua forma de gerir, para sua forma de fazer negócio, para sua forma, né, de fazer o negócio, né, do nosso novo eu. E você vê os resultados, né, do seu time crescendo, da reserva, né, com os bons resultados até econômicos. E, e um dos objetivos desse podcast, desse videocast, podcast, é trazer que não existe um estilo só de gestão, existem vários estilos e cada liderança, que em geral a liderança acaba passando por gestão de pessoas também, cada liderança vai achar o seu estilo mais autêntico, né? Que eu chamo de uma gestão autêntica mesmo. Sim, E quando a gente chega nesse autêntico, que passa pelo autoconhecimento, que passa pela humildade, é, a gente brilha como você brilha hoje, né? E eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar com a gente e te reiterar que eu te admiro muito, né? E, nossa, te agradecer demais. Muito obrigada. eu que agradeço, Me. Eu acho que o bonito, eu acho que da nossa relação e da relação que você estabelece com outras pessoas é do quanto que a gente torce uma pela outra, né? A beleza da É gente verdade. torcer pelo sucesso do outro, né? De novo, né? Como se fosse um espelho. Se aquela É, pessoa for bem-sucedida, né? Parece que um portal se abre. Então, assim, eu acho que o quanto é que a verdade. gente torce uma pela outra, né? De dar É certo verdade. e não de dar certo, de ser feliz, né? Porque dar certo é uma consequência da gente estar feliz com o que a gente escolheu, né? O que que é dar certo, né? É filosofando, Exatamente, né? exatamente. Exato. Para mim também a gente está feliz, a gente está consciente com as nossas escolhas, né? E aí, enfim, tem outras consequências naturais que vêm, né? Disso tudo acontecer. É verdade. Muito bonito. Obrigada, Carol. Bom, gente, o Pode Liderar podcast de hoje foi esse. Esteve, né, Carol Portela falando para a gente sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, sobre a história dela e como a autenticidade, como ela colocou a autenticidade dela, né, em prol, né, do que ela estava proposta e em prol de tudo que ela queria realizar e como isso reverberou para ela criar o próprio método de gestão por coerência e o nosso novo eu e como isso impactou também o próprio sucesso
do Reserva Kids e toda a reserva, e de todas as organizações pelas quais ela passou. Se você gostou, deixe seu like. Lembrou de alguém que vai gostar desse conteúdo, gente? Já encaminha agora. Até a próxima!